Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar de reforma tributária, né? Então, hoje vamos estar abordando aí, juntamente com nossos especialistas aqui, todo o tema aí que tem tomado aí uma grande proporção aí durante o início do ano, né? Todos esses meses. Então, já temos aí algumas novidades aí colocadas pela própria SAP, né? Como algumas notas já para serem aplicadas nos ambientes, né? Então vamos estar desmistificando aí hoje todas essas questões, né? O que é necessário, né, para a aplicação dessas notas, o que está por vir, tem um ambiente dentro do S4, tem um ambiente dentro do ECC, né? Como que estaria essas situações aí dentro de cada situação, né? Então, a própria SAP também já nos direciona, então a gente também tem estudado bastante aí com nossos especialistas e hoje a gente vai estar passando aí por todos esses temas, né? E aí vocês podem ficar à vontade, tá, pessoal, de fazer questionamentos pelo chat, né? Então a gente vai estar ao final aí das apresentações respondendo aí as dúvidas de vocês, tá? Então podem fazer perguntas aí diretamente no chat que ao final da nossa apresentação a gente vai estar respondendo aí todos vocês. Então a gente vai dar início aí à nossa apresentação sobre reforma tributária. Primeiramente agradecer aí a participação de todos vocês, né? Sei que a maioria aí tem uma agenda, um tempo corrido, então a gente agradece aí a oportunidade de estar falando com vocês aí um pouquinho sobre esse tema aí que vai ter uma proporção bem ampla aí durante esse ano, né? E à medida que as coisas forem acontecendo, né, a gente também está previsto aí fazerem novos webinars, né, para estar botando vocês aí também na página que a gente entende aí que a gente está amplamente aí com uma equipe fazendo esses estudos. Então, pessoal, pode seguir ali com a apresentação para a gente abordar os temas, né? Então, nesse primeiro slide aí, a gente tem aí o como, né, iria ficar a composição dos novos impostos, né? Aí com algumas restrições, né, e particularidades que a gente vai estar abordando ali no slide seguinte. Acredito que para a maioria esse tema aqui, essas caixinhas aqui não seja muita novidade, né, mas a gente aí vai estar abordando, né. Então, o que tem aí de novidades, né, de novos tributos, em termos de estadual e municipal, né? Então, o ICMS e o ISS, ele passam a ser ICBS estadual e municipal, né? O PIS e o COFINS, um IVA único, né? Que é o CBS, então o PIS e o COFINS ele estaria contido aí dentro dessa nova nomenclatura. O IPI, ele deixaria, né, de ocorrer, no entanto, ele ainda continua para cenários da área de livre comércio, Zona Franca de Manaus, né? Então, o IPI, dentro desse cenário, ele ainda ocorre as tributações, né? E o IS aí, que o pessoal tem chamado aí de imposto do pecado, né? Que seriam os impostos seletivos, que ele vai estar sendo tributados em que a gente considera, né, o que o governo considera como produtos supérfluos, né? Vamos dar um exemplo aí, chocolate, né, esses produtos. Então, a gente também tem aí a questão do IS. Então, esses seriam os novos tributos, né? Alguns deixariam aí de existir, né, exceto o nosso IPI, que ainda na área de livre comércio ele continua sendo tributado. Então, ICMS e IS substituído por IBS estadual e municipal, respectivamente, PIS e COFINS pelo CBS, e teríamos aí o IS, né, Imposto Seletivo sobre Produtos Supérfluos, como eu comentei, e o IPI deixaria de ser tributado, né, e somente seria aí substituído pelo IS, aí, que, como a gente comentou, é o imposto do pecado. Pode passar para a próxima pauta aí, por favor. Então, aqui a gente tem
uma linha bem interessante, né? O que vai ocorrer, né, numa cronologia do tempo, né? Então ali abaixo a gente tem o tempo, né, contando a partir aí de 2024 até 2033, que seria a última data aí de extinção. Então, quando a gente fala em IPI, né, a gente fala que a partir de 27 o IPI seria extinto, né, e implementado o IS, exceto, né, para áreas de livre comércio ali, Zona Franca de Manaus, que ainda vai continuar sendo tributado. Uh, Principais questões aí que eu acho que a gente tem para logo nesse início, né, que seria a questão aí do PIS, né, PIS e COFINS, porque aí a gente já está falando que a partir de 2026, né, já vai ser implementado uma alíquota teste de 0,9, e depois, gradativamente, né, ele vai sendo implementado ao longo dos anos, né, com a questão de alíquotas, só que ele já ocorre ali, né, então a gente pega ali a linha do tempo, então 2026 a gente já vai ter essa alíquota sendo testada, tá? Então isso já vai ocorrer a partir de 2026, o teste dessa alíquota, o PIS e o COFINS ele ainda continua dentro desse período, no entanto, a partir de 2027, o PIS e o COFINS ele passa a ser extinto e o CBS ele é implantado de maneira default aí para todo o restante. Então a gente tem a extinção aí do PIS e COFINS a partir de 27 e em 26 a gente começa a já ter uma alíquota teste de 0,9. Então isso é bem importante porque isso vai ser passível ali de rejeição de nota e tudo mais. Não vai ocorrer ali a efeito de fisco, tributos e tudo mais nesse momento, né, nesse primeiro implementação aí da alíquota teste, mas já vai ser passível aí de rejeições, né? Então, é até um artifício aí para a própria Secretaria da Fazenda, ela está testando ali, homologando, né, a solução, né, desses novos tributos. Abaixo a gente tem o ICMS e o ISS, que aí já vai ser algo um pouco mais granular, né? Já vai ser algo gradual. Então aí, a partir de 2026, a gente também tem essa alíquota teste sendo implementada nos cenários, né? Então, o ICMS e o ISS eles vão continuar, né, até 2029, e vai tendo um aumento gradual ao longo dos anos. Então, o ICMS ele só vai ser extinto, né, em 2033. Só que a partir de 26, né, a gente já obrigado ali a mandar essa alíquota teste de 0,1, né, e esses aumentos eles vão sendo graduais ao longo do tempo, né? Então, essa também é uma informação que a gente, por enquanto, não tem, né? Mas a gente sabe já do, do, do montante ali das alíquotas testes, né? Então, isso daí também, à medida do possível, os sistemas, a própria SAP e a Secretaria da Fazenda, elas vão soltando aí as novas atribuições, e aí a gente vai olhando para dentro do sistema para poder prepará-lo, né, e a gente estar apto ali, tanto em 26 como em 33 ali, 29 ali, que são alguns marcos, né, para poder não ter nenhum tipo de rejeição de nota, então isso é bem importante. Podem passar ali para o slide seguinte. Esse aqui, pessoal, é um slide bem importante, ele é até da própria SAP, tá? Ele considera os principais impactos, tá? Dentro da cadeia do SAP, né? Vamos dizer assim. Então, começa desde lá dos dados mestres, né? Da captura do pedido até ali a parte de gerenciamento de faturas, né? A parte ali de emissão de nota fiscal, contabilização e tudo mais. Então, nesse primeiro step, né, olhando para dados mestres, né, falando em estruturas de cliente, de produtos, né, a SAP ela já sinaliza que haverá mudanças, né, no entanto, ainda não se sabe o que irá se alterar. E também já está definido que essas mudanças ficarão a critérios dos clientes, né? Então, assim, ela vai disponibilizar lá
possíveis novos campos, novas estruturas e tudo mais dentro das S-Notes ali, né? No entanto, todas essas atribuições, todas essas parametrizações, né, elas devem ocorrer por responsabilidade e por conta dos clientes, né? Então, os campos eles estarão lá quando novos, né, quando já definidos, tanto em parceiro, produto, estrutura organizacional, algum tipo de dado mestre. No entanto, essa revisão e atualização de dado mestre, ela se dará por conta do responsável do ambiente, que seria o cliente. Então, aí a gente já está falando aí em uma possível mudança massiva de dados, né, nesse primeiro momento. Então, seria já o impacto. E um ponto falando também tanto em entradas como saídas, né, o nosso SD e o MM aí, a gente já tem alguns impactos previstos também em relação aos esquemas de cálculo. Então, provavelmente a SAP fará novas criações ali de grupos de impostos, conditions relacionadas a esses impostos, né? Então, toda essa customização, né, ela vai entregar ali dentro de uma BC7, provavelmente ali da S-Note, esses novos grupos, né, essas novas conditions, ok? No entanto, toda a atribuição dentro dos esquemas de cálculo, tanto para MM como para SD, ela também ficará ali a responsabilidade de configuração e atualização dos esquemas de cálculo, né, por parte também do cliente, né? Então, falando aí já em termos de ambiente, né? Então, é até algo que a gente sugere aos clientes, né, para poder preparar para o que está por vir, né? Até uma revisão aí de prices, né? Porque a questão será a seguinte, né? Se eu tenho 3, 4, 5 esquemas de cálculo, o meu trabalho é um. Se eu tenho 20, 30, 40 esquemas de cálculo, o meu trabalho é relativamente, né, razoavelmente bem maior. Então, a gente chama atenção para esse ponto, né? Porque agora, nesse momento, né, acho que dá para fazer essa análise, né, fazer essa olhar para dentro do ambiente, né, verificar o que a gente tem para poder se preparar, né, para poder preparar o caminho ali para o que está por vir, né, como eu mencionei. Se a gente tem 3, 4 esquemas de cálculo, acho que o sofrimento é bem menor. Se a gente tem 20, 30, aí é um sofrimento, vamos dizer assim, né, necessário e razoável. Dentro do fluxo da cadeia logística, a, a SAP não prevê nenhum tipo de alteração, né? Então não tem nenhum tipo de alteração esperada. Qualquer tipo lá de documento ali relacionado a entregas, né, inbound, outbound ali, no sentido da logística, não está prevendo nenhum tipo de alteração. Aqui, falando um pouco de fatura, né? Aí já entra a questão de XML, DANF, contabilizações e tudo mais, né? No próximo step ali. Então, um ponto bem importante, tá? Então, o que que a SAP hoje ela fala, ela prega na questão da reforma tributária? As modificações, né? Elas serão atendidas dentro do DRC, né? O Document Report Compliance, que é a solução aí nova e oficial de substituição ao GRC, né? Ela vai atender os clientes que estão utilizando o DRC. O GRC ela coloca como fora do escopo. Notem aqui no rodapé abaixo aqui, ó, que é um comentário que o GRC está fora do escopo devido ao fim da manutenção. Esse é um slide, tá, pessoal, da própria SAP, a gente não colocou absolutamente nada aqui. Então, esse é um ponto, tá, bem importante que a gente frisa aí para os clientes, né, que quem está no GRC já teria que prever aí uma migração para o DRC, né, para poder atentar, né, e as notas elas serem aplicáveis dentro do ambiente. Aí tem uma questão também de suporte packet mínimos, né, para cada versão, né, quando a gente fala em ECC, como também quando a gente fala em S4. Então a SAP também ela disponibilizou ali uma tabelinha para o cliente entender ali em que momento ele está, né, em que fase ele está, para ver se realmente ele vai ter que fazer uma elevação do suporte package, né, porque assim, as notas elas são aplicáveis
pelo suporte patch mínimo, tá? Então, se eu estou num SP abaixo do que ela prevê, essas notas não são aplicáveis, aí a gente vai ter que fazer a elevação ali de SP. Então, aí estando no DRC, né, toda essa parte ali de layout de XML, ela é suportada ali pela funcionalidade, pelas notas que a SAP vai soltar, tá? Já foram aí algumas notas disponibilizadas, a gente até tem um ambiente aqui que a gente já aplicou, mas essas notas hoje, elas criam lá novos grupos de impostos, e são aplicáveis a notas fiscais writer, né? Então, se a gente criar lá uma nota writer, a gente já vai ver esses novos grupos ali sendo criados ali e contabilizados dentro desses novos, feito o cálculo ali dentro desses novos grupos, né? E por último, né, a questão do contábil, né? Então, também a gente prevê aí, por questões de alteração do esquema de cálculo, né, provavelmente haverá novas conditions novas pela indicação desses impostos, novas chaves de contas. Então, a gente também vai ter que revisitar ali os nossos parametrizações e configurações ali de contas dos impostos, né? Nossa famosa VCO aí, que o pessoal de SD aí conhece muito bem. Então, isso também a gente prevê, né? A SAP prevê, e também isso é uma manutenção de responsabilidade aí do, do proprietário do sistema. Então, vocês vejam que o caminho, né, a ser percorrido, né, ele vai depender muito de como o sistema ele vai estar apto e preparado a receber essas informações, né? Por isso que a gente enfatiza a questão da verificação. Hoje eu tenho lá 20, 30 prices, será que eu realmente preciso ter lá 20, 30 esquemas de cálculo? Posso fazer aí um trabalho hoje de rever esses esquemas para ver se eu consigo enxugar? Então, isso é um ponto legal. Opa, vou verificar lá as versões lá do SP, né, para enxergar que nível eu vou estar, se eu vou ter que fazer ali uma elevação de SP, porque senão as notas não serão aplicáveis. Então, também preparar para essa questão e também clientes aí que utilizam o GRC, né, pensar já na migração para o DRC, né, porque a SAP ela deixa bem clara que o GRC ele vai estar fora do escopo. Então, é isso que a gente também tem enfatizado bastante. E aí também tem os clientes que têm lá os parceiros, né, de emissão de nota, ali, de mensageria, como a gente chama, né, que também vai ter que tratar isso com o parceiro, mas aí, como é uma coisa, algo, um compliance aí, né, então acredito que esses parceiros aí também, eles vão estar aptos e preparados para receber essas informações do outro lado. Pode dar sequência, por favor. Aqui são algumas notas que a própria SAP liberou, né? Já com algumas diretrizes. Como eu comentei, essas notas elas já têm ali alguns novos grupos de imposto. Algumas foram liberadas aí recentemente, ó, dia 30 do 1, né? Que é exatamente a indicação ali, né? Do suporte pack mínimo, né? Para essas notas serem aplicáveis, né? Então a própria SAP ali ela já soltou ali uma orientação para que os clientes possam se orientar, né? Ter um norte do que necessariamente seria preciso, né? Se eu vou precisar elevar meu SP, não, se o ambiente que eu estou hoje ele atende, então isso é bem importante. E as notas aí que foram liberadas em 17 do 1 é o que eu comentei que a gente já tem aplicado aí no nosso ambiente, que é um ambiente bem novo, né? É um S/4HANA 23. Então a gente praticamente não sofreu, tá? A gente em 5 minutos ali, sem demagogia, aí, a gente fez a aplicação dessas notas porque o ambiente ele realmente ele está muito atualizado, né? Então a gente está falando aí do S/4HANA 23, então praticamente não houve notas de pré-rec, né? Então, como é um ambiente bem atualizado, as notas elas se aplicaram ali muito rapidamente. Então isso é um ponto bem importante aí para que a gente frisa bastante. Pode passar aí para o próximo slide, por favor.
Aqui, né, são algumas orientações, né, onde a gente tem um próprio aplicativo da SAP, né, que a gente consegue visualizar, né, o que está sendo planejado, né, qual que é a rota, né, qual que é a jornada que a gente tem para seguir. Então, vejam que dentro desse aplicativo, que vocês podem entrar lá, quem tem acesso ali no Formi ali, tem um app específico que você consegue, por localização, né, por Brasil, por país, no caso, verificar o que está sendo previsto, né, em termos de evoluções do que está pegando aí efetivamente. Então, bem interessante isso. Então, notem que aí a gente já coloca que a SAP ela já vai ter entregas planejadas aí, né, para o dia 31 de março. Então, a gente sabe que fica todo mundo aí ansioso e atento, porque a gente sabe que dia 31 a SAP vai soltar a nota, e aí a gente já tem que olhar o que tem dentro dessas notas, né, o que vai ser aplicado, se vai ser lá já as novas conditions, né, e todos esses elementos aí para atender, né, essa questão da reforma. Como a gente citou ali, né, que os principais pontos sinalizados para esses pacotes é exatamente essa questão, né, da alteração do esquema de cálculo, né, os novos tipos de condições e todos os elementos aí referente à nota fiscal, né, para esses cálculos de impostos eles estarem ocorrendo aí de acordo com o que está sendo feito ali na questão da nota técnica da reforma tributária. Pode seguir aí, por favor. E aqui é o que a própria nota ali, né, ela já traz para a gente, né? Então, do lado esquerdo aqui a gente tem a versão do produto, né? E qual deve ser, né, a versão do componente e o suporte pack mínimo, né, para que essas notas sejam aplicadas, né? Então, vamos pegar aí um ambiente, que nem eu comentei, né, mais recente, por exemplo, o 23, né, que é o nosso caso, que a gente colocou, que é esse ambiente de teste. E aí a gente tem a versão do componente, né, então seria o score ali 108 e um SP 0, né? Então, mas se a gente pega ali um RP, né, que a gente está ali no 6.0, por exemplo, aplicação 618, então o suporte mínimo, pack de mínimo, seria o 13, né? Então, se a gente está lá no, abaixo do 13, então a gente já entende que a gente vai ter que fazer ali algo para elevar ali o nosso suporte pack. Caso contrário, essas notas, né, elas não são aplicáveis, né? Então, a gente vai tentar ali aplicar a nota lá no nosso S-Note ali e ela não vai conseguir. A gente não vai conseguir sair do outro lado porque a própria SAP já diz que a gente precisa estar ali no nível determinado para ser suportado. Pode seguir com o slide, por favor. Então aqui, depois eu até vou passar a palavra ali para o Luiz, que é nosso especialista ali na parte de compras, né? Mas falando de MM, né? Falando um pouquinho aí, o processo, né, do fluxo end-to-end, né? Aqui destaca, né, é, quais os fluxos, né, quais os processos que vão ser afetados dentro desse fluxo, né? Desde a tomada do pedido, né, da ordem de venda, até a emissão da DANF, né? Então a gente olha aqui nesse slide que, veja, desde a ordem de venda ali, porque já na ordem de venda a gente já tem a parte de precificação, esquema de cálculo, então isso já está sendo afetado, né? Então isso, a mudança que houver no esquema de cálculo, ela já está refletindo ali nas conditions, dados mestres e tudo mais, ela já está refletindo aí dentro da nossa ordem de venda, né? Como a gente mencionou, a parte de remessa, né, de saída ali, baixa de estoque, contabilização de estoque, não temos nenhuma alteração prevista, né? No entanto, a parte de faturamento também, por conter esquema de cálculo, por conter contabilizações e também a parte de contas a receber, né? Que tem ali depois um slide específico ali que o nosso especialista de finanças vai falar, também sofre alterações. E a parte do NFE, né? Então, essa parte ali de XML, né? De própria
DANF, né, de layout de DANF, né, que também está dentro desse contexto de faturamento, eles também vão ser afetados, né, e já pegando o gancho ali da mensageria, que seria a questão do DRC. Então, enfatizando novamente, né, a SAP irá atender aí os clientes do DRC nativamente, no entanto, enfatizando mais uma vez que a questão do DRC, do GRC, né, que vai ser descartado, né, vai deixar de existir aí nos próximos esse ano aí. Então a SAP ela já está voltada totalmente ali para a solução do DRC e não suportará quem estará no GRC. Então isso é um ponto bem importante aí que a gente destaca. E parte da DANF ali, como eu comentei, né, que já pega carona aí dentro desse contexto aí do faturamento. Aí a próxima parte ali, né, o Luiz aí vai poder destacar melhor para vocês, né, que é a parte de questão de entradas e notas. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz, né? Obrigado, Diego, aí pela palavra também. Então, só se puder só voltar um slide, por favor, só para a gente complementar ali. Então, o que que a gente está reparando, né? Que são os nossos ofensores aí que a gente pensa aí como próximos passos, né? Da mesma forma que a gente tem todo um processo de saída, emissão de nota, adequação de price, pensando no processo, né, de embalde, de entrada, também vamos passar por essas mesmas fases e desafios, né? Então, quando a gente pensa ali desde o momento do pedido de compras, né, a gente já vai esbarrar também nas prices, né? Porque normalmente, né, a gente passa pelos clientes e a gente sempre trabalha em cima da price do preço bruto derivando do líquido e assim por diante, né? Que teremos também com essa mudança aí de cálculo e tudo mais, elas também vão ser afetadas, né? Diferentemente aí da parte de vendas de saídas, né, a gente tende a ter um menor número de prices, porém, né, a gente tem outras dificuldades aí que acabam sendo trazidas exatamente pelo processo invertido de não gerarmos a informação, mas sim de conseguirmos nos adequar às entradas de compras, né? Então esse vai ser aí o desafio que nós teremos, né? Como o próximo passo também ali, a gente vai ter o DRC, o embalde, né? Ou seja, a parte de mensageria. Na parte de mensageria também temos um outro desafio, né? Que são, né, clientes que ainda não possuem o DRC, e aí vão precisar, né, fazer as opções, né, de migração, enfim. E temos os clientes que também já possuem o DRC e esse sim, né, dentro aí da estratégia da própria SAP já vão estar cobertos aí nessas notas. Outro ponto que a gente pensa aqui também é quando a gente fala da logística, né, que a gente já está começando a falar ali entrada de estoques e tudo mais, né, não é prevista aí nenhuma mudança, mas, né, toda entrada de mercadoria em conjunto vem uma nota, né, e uma contabilização, que são os outros aspectos aí que a gente também vai encontrar aí algumas alguns desafios pela frente, né? Porque uma vez que a gente tem a entrada de nota e tudo mais, né? Com essa mudança de grupos de impostos, novos impostos, né? E principalmente nessa fase aí de transição, né? Onde a gente ainda possui o esquema atual, né? Andando em conjunto aí com os novos grupos, né? Então, são algo aí a se pensar aí como é que a gente adapta toda essa parte. Quando a gente também fala em mensageria, né, vale lembrar que muitos clientes já possuem o GRC e ele já tem um alto nível de customização, né, mediante ao longo dos anos, né, e essas customizações são exatamente para poder automatizar o maior número de processos, né, que se possa ter aí dentro da companhia. E quando migram, né, vem para o DRC, a gente entende que esses processos também precisam ser migrados, né? Então, como é que se comporta, né? A SAP também tem um leque de processos que ela atende, porém alguns são particulares e precisam também ser adequados, né? E quando a gente pensa
nessa parte, né, do inbound, tem um outro aspecto aí também que a gente sempre acaba esbarrando, que são como é que trataremos, né, todo o escopo que não é padrão ou entregue pela SAP, né? Então aí a gente começa a pensar em complementação, né? Então, que processos realmente a gente vai trazer para o DRC ou vamos trazer para um parceiro? Como é que nós vamos tratar essa migração, né? Qual é o nosso esforço de migrar ou um esforço de trabalhar com outros players, né? Então, quando a gente começa a pensar nesse aspecto, vai ser um ponto aqui muito importante, porque a gente precisa ter uma ferramenta que se adeque ao mercado, que é diferentemente, né? Então, ou seja, eu preciso me adequar aos diversos modelos eletrônicos de documentos eletrônicos que eu preciso dar entrada na empresa. E aí a gente começa a ter, né, essas questões onde alguns clientes já possuem customizações, outros não, e temos aí diversos processos, né, seja ele dos manuais ou não, né? E aí eu vou aproveitar também, vou passar a palavra aqui para o Isaías para conversar um pouquinho sobre essa parte de mensageria, dessa parte de automação de entrada aí de notas, né, com essas soluções complementares, processos aí que podem vir ajudar nesse momento também, tá bom? Muito obrigado, Luiz. Obrigado, time da Meta, aí pelo convite. Obrigado. Pessoal, só me apresentando, eu sou Isaías, sou CEO da V360. A V360, como o Luiz comentou, é uma solução que, nesse escopo do inbound de documentos fiscais e não fiscais, qualquer documento de pagamento a fornecedor, automatiza todo esse fluxo end-to-end. Tá? A gente vai falar um pouquinho aqui. É uma parceria de longa data com a Meta. A Meta, enfim, é responsável por todos os nossos projetos de integração com a SAP, desenvolveu o nosso conector de integração com a SAP, tanto o SC quanto o S4, né? E evolui e implanta esse conector em todos os clientes SAP que a gente se integra, né? E, bom, a V360, na prática, é uma solução de otimização do ingresso e de pagamentos como um todo, né? E só falando um pouquinho dessa aranha aqui, né? Não, sei que não é muito palatável, mas eu vou tentar explicar. Do lado esquerdo, a gente tem todos as fontes de captura de documentos, né? Então, a gente hoje vai buscar da Cefaz, né? Das prefeituras, do Portal Nacional de Nota Fiscal de Serviço, né? Do Ambiente Nacional, que, a princípio, todas as notas fiscais de serviço, a partir do ano que vem, migram para o ambiente nacional, mas a gente ainda não sabe se vão migrar também os eventos, ou se só vai migrar o documento, né? Então, por exemplo, a gente não sabe se uma nota fiscal de serviço cancelada a gente vai conseguir buscar do ambiente nacional, isso é uma coisa que ainda está em definição, tá? Então, talvez seja importante que a gente continue buscando informações das notas fiscais nas prefeituras, né? Concessionária de utilities, então aqui a gente fala de NFCom, né, que é a nota fiscal, novo padrão de notas fiscais de comunicações, serviços de comunicações, o NF3E, que é o novo padrão de energia, e também todas as faturas, né, fatura de concessionária de energia, de água, de gás, de telecom, né, a gente consegue capturar essas faturas direto no site das concessionárias, né? E além disso, a gente tem lá em cima uma entrada por e-mail, então todas as notas fiscais que chegarem no nfe@empresa.com.br, né, a gente consegue capturar automaticamente e subir para o V360, que é uma solução SaaS, né? E a gente tem também um portal do fornecedor, onde o próprio fornecedor ou o time interno também podem subir o que a gente chama de outros documentos. Então, poxa, eu preciso tratar uma nota de débito, um RPA, né, qualquer tipo de uma invoice, qualquer tipo de documento que a gente não tem uma fonte pública de captura, o próprio fornecedor ele pode entrar lá ou cadastrar ou fazer o upload do documento e a gente, com isso, consegue, né, trazer esses documentos para o V360. Então, na prática, a gente captura qualquer tipo de documento de pagamento ao fornecedor, né? Seja nota fiscal, seja fatura, seja invoice, seja nota de débito, etc. Tá? Uma vez capturadas esses documentos, a gente faz uma leitura automática desses documentos, então a gente tem uma IA especialista aqui que faz a leitura de todos esses tipos de documentos, se não forem, né, XML, que a gente não precisa de IA,
Mas, enfim, a gente faz a leitura de todos esses tipos de documento e do lado de baixo ali, a gente vê uma série de validações automáticas. Então, uma vez que eu capturei os documentos, fiz a leitura desses documentos, eu faço, enfim, centenas de validações diferentes em cima desses documentos, seja validações contra o pedido de compra, contra o RP como um todo, né? Seja o pedido de compra, seja o cadastro fornecedor, seja lá J1 Betax, enfim, faço todas as validações desse documento contra o RP. Vou também em fontes externas, eu vou na Receita Federal, vou no Simples Nacional, vou no Sintegra, vou na Ranfis, no caso de nota fiscal de serviço, né? Ou seja, vou em várias fontes externas para validar esse documento também. E aí, uma vez que eu validei esses documentos, se o documento está válido, lá no finalzinho, eu vou no SAP e vou fazer o ingresso desse documento, né? Então, Migo, Miro, J1B1N, né, NetWriter, enfim, dependendo do fluxo, eu vou chamar lá uma transação diferente ou transações diferentes, posso criar aviso de recebimento, etc. E também vou na Cefaz fazer todas as manifestações automáticas na Cefaz. E se tiver alguma divergência nesses documentos, os documentos eles vão para um workflow lá em cima, né, de tratamento de divergências, onde eu consigo direcionar esse documento automaticamente. Eu tenho um workflow integrado na plataforma, onde os usuários eles conseguem fazer o tratamento dessas divergências. Por exemplo, se for uma divergência tributária, né, ou seja, o fornecedor mandou na nota que o ISS era 5%, e na minha base está 3%. Eu vou mandar para a área fiscal tratar essa divergência. A área fiscal vai dizer se é 3, se é 5 ou se é alguma coisa diferente disso, né? E vai liberar para fazer a Miro. Se for uma divergência de pedido de compra, por exemplo, o pedido está sem saldo, eu posso mandar direto para a área requisitante daquele pedido para tratar, né, para solicitar lá a inclusão de mais saldo no pedido, por exemplo. Então, dependendo de qual a divergência, eu vou mandar para a área resolvedora correspondente dentro da empresa, dentro de um workflow integrado aqui no V360, né? E no final, eu tenho uma série de dashboards e relatórios para otimização desse processo, ou seja, eu vou conseguir dizer, além das volumetrias, né, quantas notas entraram, qual foi o total dessas notas, quantas notas eu tive divergência, ou seja, qual o percentual daquelas notas ali que passaram por um workflow humano, etc. Eu consigo também ter dashboards de otimização do processo. Por exemplo, eu digo quais fornecedores mais emitem nota com problema para a empresa, quais compradores mais criam um pedido de compra com problema, etc., para que a empresa consiga identificar onde estão os gargalos do processo, consiga ir atuando nesses gargalos, para que esse percentual de automatismo ele aumente cada vez mais e fique muito próximo do 100%. Tá? Então, eu dei um overview aqui das caixinhas em roxo, que são as caixinhas, né, do nosso ambiente core, do nosso produto core, mas ele tem uma série de outros módulos dentro da plataforma, desde, né, dentro do portal do fornecedor, módulo de gestão de pedido para o fornecedor aceitar ou rejeitar um pedido, né, para eu já corrigir o pedido na largada antes de chegar a nota, módulo de medição de serviço. Então, ao invés do meu time interno ficar criando folha de registro de serviço, o próprio fornecedor cria no V360, esse negócio passa por um workflow de aprovação dentro do V360 e a gente cria a FRS aprovado automaticamente no SAP. Eu tenho um módulo de agendamento de entrega, onde o fornecedor, né, diz quando vai ser a sua entrega, um módulo de conferência cega, onde o time interno diz que aquele material foi entregue para poder fazer amigo, enfim, uma série de módulos complementares dentro da plataforma que olha esse processo de inbound no todo, né? Então, a gente consegue complementar o DRC, o GRC no caso, né? E também consegue ser uma alternativa ao DRC, fazendo esse processo end-to-end de forma muito mais completa, não só uma solução de mensageria, mas uma solução, né, completa ali de inbound. Tá? Pode passar, por favor, o slide. Bom, e além do contexto de substituição do GRC, muitos clientes têm nos procurado para falar de reforma, né? Querendo estar prontos para todos os desafios da reforma, porque, lembrando, né, os desafios da reforma não terminam em 31 de dezembro de 25, eles só começam. Então, a gente tem todo um período de transição que vai até o final de 2032. Então, até lá, muitas mudanças vão ser feitas ainda, né? E os nossos clientes querem uma solução que vai acompanhar de forma rápida e ágil essas mudanças.
Então, enfim, a gente tem conversado muito com os nossos clientes no sentido de o quanto o V360 como solução SaaS, né, com atualizações semanais da plataforma, com novos módulos, com ajustes nos módulos, etc., vai estar pronto para todas essas mudanças legais, né, na reforma. Então, a gente tem equipes dedicadas, tanto no nosso time de produto, ou seja, o nosso time de produto ele está o tempo todo atualizando os nossos processos para, por exemplo, capturar a nota fiscal de serviço do ambiente nacional, que a gente já faz há algum tempo, né, até porque todos os MEIs já emitem por lá, então a gente já captura do ambiente nacional, mas para fazer a leitura dos novos campos, para fazer a validação dos novos campos, seja contra a J1B Tax, seja contra uma matriz fiscal externa, para fazer, né, o envio desses novos campos para o SAP via integração, né, e aí a Meta tem nos ajudado também a manter todos os nossos conectores aí atualizados com as notas técnicas da SAP, etc., né? E a gente, além do time de produto, a gente tem todo um time de especialistas aqui para ajudar nossos clientes nesse âmbito da reforma, né, a se adequarem seu processo de inbound fiscal, tá? Então, tanto os nossos clientes atuais, então a gente tem clientes como Vale, Gerdau, Ipiranga, Raizen, vários bancos são nossos clientes, enfim, geralmente empresas muito grandes que têm um volume de documentos muito grande, que precisa de flexibilidade no processo, então a V360 é uma solução bem flexível, criada em cima de uma solução low-code, então a gente consegue, na prática, adequar os fluxos do V360 aos fluxos de processo da empresa, né? E também é uma solução, como eu falei, que evolui muito rápido, segura, etc. Então, esse é o V360, a gente fala mais um pouquinho no final, rapidamente, sobre, né, de onde a gente veio, mas eu queria retomar o papo aí com a Meta para a gente seguir. Pode passar o próximo? Isso. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco aqui com vocês a respeito do split payment, né? Onde, inicialmente, os impactos que a gente vai ter, que eu acho que são impactos mínimos, seria no plano de contas, para poder, com novas contas razão, para poder contabilizar, né? Fazer as contabilizações desses novos impostos. Então, nesse cenário aqui, onde está em amarelo, né? Aqui no slide, é o cenário de a pagar e a receber, onde esses cenários dentro do SAP, dentro do sistema, não mudaria, tá? Então, toda essa integração, né, ao gerar a fatura ali, quando chega no contas a pagar, por exemplo, processo de pagamento, a contabilização de extrato, assim como no receber, né, na chegada do arquivo retorno lá na cobrança, nas compensações, isso não mudaria, tá? Dentro do SAP. O que mudaria seria a partir do momento que o pagamento seja realizado, né? Que vai passar pela instituição financeira e essa instituição ela vai ser obrigatoriamente vai ter que fazer a partilha, né, desse valor, onde a parte que detém ao fisco vai ser repassada para eles e a parte que é pertinente ao recebedor vai receber o valor líquido, né? Então, o maior impacto aí vai ser nas instituições financeiras que vão ter que administrar essa partilha, né, de valores. Obviamente, a gente vai ter situações ali, né, que a retenção pode ser a maior, né, pode ser a menor, e as empresas elas vão precisar, né, de alguma forma, né, por alguma ferramenta, vai precisar estar fazendo uma certa apuração, né, para verificar se essas retenções estão sendo realizadas corretamente, e caso seja detectado algo ali a maior ou a menor, isso pode ser solicitado a correção junto ao fisco, né, por meio ali de alguma ferramenta de consulta, tá? E a gente espera também, né, que o fisco também libere ali algumas ferramentas no sentido de integração, principalmente via API, para que a gente consiga via API, por exemplo, a fazer essa consolidação, né, fazer essa conciliação desses impostos, né, e conseguir bater ali o que de fato está acontecendo, né?
Pode passar o próximo slide, por favor. Nesse aqui, a gente destaca a parte das instituições financeiras, né? Onde vai ocorrer ali as contabilizações dentro do SAP, ali normalmente, tanto no momento de pagamento como do recebimento. Essa apuração que a gente chama ali no slide, ela vai acontecer normalmente, assim como é hoje, ou seja, seriam as contabilizações, né, automáticas que vão acontecer, onde você a qualquer momento pode tirar ali, obter relatórios do que foi retido e fazer uma conciliação com outra ferramenta, como a gente estava falando ali, que é o que a gente espera, né? Na instituição, ali na instituição, depois de que o fisco recebeu esses valores, o fisco vai fazer a liquidação desses créditos, né? Então, ele, recebendo ali os valores das partilhas, ele vai poder ali ir fazendo as compensações referente aos percentuais de impostos e as devidas compensações, né? Pode passar o próximo. E a gente tem alguns pontos que são pertinentes ali, que acabam surgindo de dúvida, que a gente ainda não sabe, né, como é que vai se decorrer, a gente só meio que tem algum achismo, né, no sentido de achar como vai ser feito, né, que seria o seguinte: na emissão da nota fiscal, você vai ter que atrelar, né, o tipo de pagamento. Se vai ser um Pix, se vai ser um boleto, né, se vai ser um TED, por exemplo. Com base nessa informação que vai estar na nota fiscal, o pagamento vai ter que ocorrer, né? A compensação financeira vai ocorrer com esse meio, ou seja, o meio já vai estar ali descrito de alguma forma, sinalizado na nota fiscal. Então a gente tem uma dúvida que é a seguinte, né? Se o pagamento tiver que ter sido feito em espécie, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai tratar? Muito provavelmente, para esses casos, a gente vai, provavelmente o fisco vai dar alguma ferramenta ali, né, para você fazer uma emissão da guia e pagar assim como é hoje, né, com um boleto. Isso é o que a gente espera. E aí essa compensação se daria de outra forma. Outro ponto é a vinculação, né? Quando você tiver que fazer um pagamento onde tenha juros, né, multa e descontos, como é que isso vai acontecer, né? Essa compensação ali na hora da partilha na instituição financeira. E outra que é bastante pertinente é quando a gente faz um pagamento de várias faturas ao mesmo tempo. Tem fornecedores que as empresas pagam as faturas ali de uma forma aglutinada, né? Eles juntam várias faturas e fazem um pagamento único, né? Como é que a instituição financeira, nesse caso, vai conseguir ali fazer essa separação desse valor único que vai ser pago? Ou se de repente não vai poder ser feito mais dessa forma, né? Os pagamentos. Então, assim, são pontos de dúvidas que a gente vai ter que esperar um pouco mais para poder ver como vai ser feito, né? E por fim, é o que eu estava falando da questão dos valores que podem ser retidos, né? Por exemplo, a maior da empresa, por algum erro, né, ali da instituição financeira, como isso pode ser revisto, né? Então, é o que a gente acha que vai ter alguma ferramenta ali no sentido de você poder conciliar esses valores e meio que apurar esses valores se estão corretos, e se descobrir, né, se porventura tiver alguma retenção a maior, você vai conseguir pedir ali o ajuste ao fisco. Bom, sobre o split payment seria basicamente isso, pessoal. Vou passar para o próximo especialista aí para poder seguir, tá? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Nós somos a Meta, estamos aqui em parceria com a V360, nosso parceiro. Diante desse contexto, a gente estava imaginando aqui, né, como time, como uma empresa de soluções, adoção de transformação digital, como a gente pode apoiar vocês, né, como a gente pode apoiar os nossos clientes na adoção dessa jornada aí que se inicia, mas que deve seguir aí ao longo desses próximos 10 anos. Aqui temos alguns desafios, que é a mudança completa do sistema tributário a partir de 2026, as necessidades de adaptação do sistema SAP, impactos em processos e operações,
os prazos que são desafiadores ali, né? E os riscos operacionais e financeiros. Então, baseado nisso, pode passar, por favor, o próximo slide. Nós montamos aqui uma linha do tempo, né? Uma trajetória para apoiar vocês nessa adoção. Foi falado aí pelo Diego, pelo nosso parceiro ali, Isaías, né? Os desafios de adoção desses processos dentro do sistema, atualizações, tipos de mensageria, tipos de sistema de obrigações acessórias. Tudo isso, além dos processos de negócio específicos de cada um da empresa de vocês, torna essa jornada de adoção peculiar, pessoal. Ela é uma jornada única para cada uma das empresas, né? Cada um vai precisar traçar a sua jornada, porque são negócios diferentes, possuem versões de SAP diferentes, uns possuem S/4HANA, uns possuem ECC, possuem, às vezes, mensagerias diferentes, sistema de obrigações acessórias diferentes. Então, nós fizemos aí um processo de adoção em 6 etapas, onde nós vamos apoiar vocês e ajudar a construir, né, esse processo de adoção. Na primeira etapa desse processo, né, desse apoio, é uma assessment, onde a gente vai estar olhando que versão de sistema vocês têm, que suporte package tem, onde você precisa chegar, né, para poder começar a aplicar as notas. Vamos, com aceleradores aqui que nós desenvolvemos, entender os processos de negócio, de compra, de venda, né, como que isso está estruturado dentro da empresa de vocês. Uma segunda etapa, aí a gente avalia as mensagerias, e aí temos o nosso parceiro V360, para a gente avaliar essas mensagerias e ver onde se encaixa melhor para vocês, né? Vamos avaliar processo de venda, processo de compra, processo de finanças. Numa terceira etapa, nós já levantamos que um impacto grande aí para a entrada desses novos impostos, impacto de configuração e parametrização nas prices de SD, né? Então, a gente já tem um plano aqui de otimização das prices, onde a gente vai olhar e ver o que a gente pode otimizar dentro dessas prices, para que na hora que a gente precise adotar, entrar com os impostos, a gente tenha menos trabalho. Então, isso é uma etapa de mitigação. Na etapa 4, a gente vai analisar desenvolvimentos. O que tem a dizer aí de desenvolvimento dentro do sistema ERP de vocês que vão sofrer impacto, né? E aí a V360 com os conectores também está com a gente nesse processo de verificação. E com uma entrega ali palpável, né, a gente tem um cookbook que vai trazer ali toda a análise de impacto, quais são as notas, quais são os pré-requisitos dessa nota, né? Quais são os passos manuais de nota que precisa ser aplicado, qual a estratégia, se eu vou migrar de GRC para DRC, se eu vou adotar V360, se eu vou adotar, migrar de GRC para DRC com V360 junto, complementando as escriturações, as entradas de nota de prefeitura, né? Se eu vou sair do meu SCC e vou fazer um upgrade a S/4HANA, se eu vou fazer um Move to Rise, né? Testes, validação. Então, essa é uma entrega, é uma receita, é um documento que a gente vai gerar para vocês com essas orientações, com esse plano. E para alguns casos também a gente já vai entrar aplicando nota e já exercitando todo esse processo, vai depender de como a gente vai trabalhar junto, né? Vai depender de como a gente vai construir a sequência dessas 6 etapas. E no final, a gente vai estar aí com vocês, fazendo um monitoramento contínuo, porque a cada dia surgem coisas novas, notas novas, eventos novos, e que vão precisar e vão impactar dentro do SAP de vocês. Tá? A gente já vai abrir daqui a pouco para tirar dúvidas. Esses são aí a nossa jornada, né? Como a gente vai apoiar aí a adoção da reforma para vocês. Pode seguir o próximo slide. Nós somos a Meta, né? Uma empresa aí que está
mais de 3 mil colaboradores. Nós temos uma presença global aí no Canadá, nos Estados Unidos, Texas. A gente está no mercado aí há mais de 35 anos, trazendo a experiência, a expertise de aí, diversas implementações SAP, né? Temos bastante experiência. Estamos aqui montando esse produto para exatamente apoiar vocês nessa adoção ao longo aí dos próximos, talvez, 10 anos. Vou passar aqui para o meu colega Isaías falar um pouco sobre a V360. Obrigado, Antônio. Bom, pessoal, a V360, como eu comentei, né, a gente é muito especialista em inbound, de documentos fiscais e não fiscais, na prática, né, na otimização desse processo de pagamento a fornecedores como um todo. A gente está em boa parte das maiores empresas do Brasil, então, assim, empresas que têm um grande volume de pagamentos, que têm uma complexidade de processo, de cenários diferentes, né, de tipos de documentos diferentes, geralmente conta com a gente nesse processo. E a gente, né, já ganhou alguns prêmios aí com a nossa solução, desde o prêmio de melhor solução tecnológica para CSCs da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados do ano passado, o prêmio da última Azug, né, o primeiro lugar lá na categoria de Impact Awards, né, de soluções de impacto em 2024, foi também da V360 com o case que a gente fez junto com a Raizen, ganhamos o prêmio da Confeb, enfim, então, diversos prêmios pela, né, como eu falei, flexibilidade, robustez da solução, e a gente é muito especialista nisso, muito especialista em inbound, enfim, toda a nossa história aí é feita especialista de forma no inbound, né, fiscal e de outros documentos das empresas, então a gente consegue agregar muito nesse processo, tá? E aí eu queria passar para as perguntas aqui, né, não vou me alongar muito, porque a gente também não quer tomar muito tempo do almoço de vocês, pegar algumas aqui, as que a gente não responder diretamente, a gente pode, de repente, responder em offline para vocês, tá, pessoal? Dado o tempo. Então, primeira pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A primeira acho que eu posso responder. A Michelle está perguntando aqui se a gente já tem um modelo novo de nota fiscal de serviço para o município de São Paulo com as novas tags do IBS e do CBS, né? A princípio não, Michele. A gente já tem um modelo nacional, né? Ou seja, a partir do ano que vem, a princípio, as notas fiscais de serviço já vão poder ser baixadas do ambiente nacional. Então, a gente já tem um modelo da nota fiscal de serviço do ambiente nacional, mas a nota fiscal de São Paulo, assim como... Eu não conheço se alguma prefeitura já divulgou, até onde eu sei, não divulgou, tá? Mas a de São Paulo, tenho certeza que não divulgou um layout da nota fiscal de serviço com os novos impostos ainda, tá? A gente está bem atentos aqui a isso. Segunda pergunta do Heitor, vou passar para a Meta aí. O que as empresas podem iniciar nesse momento sobre sistemas para se preparar para o que está por vir? Aí, time da Meta, aí, se puder responder. Sim. Então, teve algumas perguntas aí nesse sentido também, né? Correlacionadas. Então, como a gente comentou, né? Realmente haverá muitas notas ainda por vir aí nesse longo da jornada, né? Até o que o Antônio comentou aí. Então, o que a gente prevê, indica e sinaliza, né, para as empresas, como consultoria, né, como parceiro, já prevendo uma solução. Realmente preparar, né, se atentar ao que está sendo colocado, né? Por exemplo, níveis de SP para determinadas versões. Então, se a gente não está numa determinada versão, então a gente já pode usar esse tempo, né, que ainda não tem aí as principais notas impactantes, né, por exemplo, essas que estão por vir aí no dia 31 de março, né, para fazer um trabalho de estruturação, né, vamos chamar assim, vamos pavimentar ali e se preparar para o que está por vir, né. Um exemplo bem que a gente costuma enfatizar bastante é a própria questão do Support Package, né? Então a gente vai ter que olhar e verificar em que nível a gente está, a gente vai ter que fazer um upgrade, né? De
de SP, né? E às vezes até compensa fazer um projeto aí de migração, né? Algumas empresas aí a gente já está fazendo isso, assim como também já está migrando ali GRC para DRC também, em muitas empresas aí a gente está com esses projetos. E também aí a questão que o Antônio comentou, né? Então a gente sabe que vai ter modificações em dados mestres, em algo que vai afetar os sistemas de cálculo, pricing. Então já olhar, né, para dentro do ambiente ali, fazer um dever de casa, né? E se preparar, né? Então acho que esse é o principal fator, né? Que a gente considera, pondera, né? Se preparar, né? Porque a gente sabe que o que está por vir aí ainda é a parte, vamos dizer assim, mais onerante dentro do processo, né? E a gente, como também já teve uma pergunta ali da questão da formação do cálculo, né? A gente também está sendo discutida, eu respondi ali no chat, isso está sendo discutido, tá? Tá lá no parlamento, lá o pessoal ainda está discutindo se o CBS ali, por exemplo, fará parte da composição da base de cálculo ali, então ainda não está definido. Há deputados fazendo movimentos para que não esteja, mas ainda nada efetivado, nada homologado, então isso aí ainda está em discussão. Então acho que dentro dessas perguntas aí que foram colocadas, né, acho que o principal ponto, o que a gente pode fazer dentro do sistema para esse momento é exatamente isso, né? Se preparar, né, para o que está por vir, né? Então, já considerar, opa, eu estou num nível que não vai atender ali as aplicações da nota, então eu já vou ter que fazer, já vou ter que prever um upload aqui de versão, um upgrade de versão, pô, eu vou migrar ali para o V360, vou utilizar ele em conjunto com o DRC, então, ou estou no GRC, preciso ir para o DRC. Então, são esses pontos aí que a gente pondera e coloca bastante, tá? Tem um detalhe aí, Diegão, que eu quero complementar aí com você, é que a gente tem um prazo que é curto, né? E, assim, algumas empresas vão precisar fazer um upgrade, algumas empresas vão precisar, de repente, adotar um brownfield, sair de ECC para S/4HANA, né? Fazer uma conversão. E a questão é começar a olhar para dentro de casa e planejar essas ações, porque, assim, uma conversão, um upgrade que se faz, ele tem impacto muito forte no negócio, né? Sim. E na operação. Uhum. E aí o tempo fica curto para, de repente, a gente decidir se vai fazer um upgrade, se vai fazer um brownfield ou se vai aplicar notas, né? Então, também esse fator de estar olhando para o seu ambiente já desde agora, para que a gente possa, vamos dizer, planejar a tempo, é fundamental. É o prever para prover, né? A gente prevê o que a gente vai ter ali para frente para poder mitigar ali, minimizar os impactos ali na frente, né? Então, o principal fator hoje aí que a gente pondera e coloca é exatamente nesse ponto, né? A gente Eu, se preparar, se estruturar para o que realmente está por vir, né? eu acho acho que não temos tempo, né? Quero agradecer aí a todos vocês por ter participado, né? Agradecer ao Isaías ali, a todo o time, consultores, esse time aqui multidisciplinar, ele vai estar disponível, pessoal, se quiserem mandar perguntas também aqui, mandar por e-mail, fiquem à vontade, a gente vai responder sim, tá? Então, muito obrigado aí a todos vocês e esperamos que a gente tenha contribuído, possamos ainda contribuir mais aí no cenário de adoção de vocês, tá bom? Forte abraço. Obrigado, pessoal. Bom dia, bom almoço para todos aí. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Obrigado pelo tempo. Bom dia para todos. Tchau, tchau.